Café. Tudo aqui é uma delícia com sabor especial. My Cat Café, pra curtir com seu miau. Aqui o amor tem 4 patas pra adoçar a sua vida. My Cat Café. A My Cat Café não é só uma cafeteria com muitas delícias no cardápio. É a primeira rede de franquias de cat cafés do Brasil. Uma cafeteria com gatinhos pra adoção. Venha conhecer na Galileu Galilei, a 300 metros do Ribeirão Shopping. My Cat Café. Bom, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu estou novamente aqui com o Dr. Fabrício, que ele tem muita coisa muito legal para contar pra gente. E a gente vai falar sobre miopia. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui presente. Olha, é tanta coisa legal que tem nessa parte de oftalmo que a gente não sabe nem o que começa. A gente vai falar de miopia, mas a gente pode enveredar para outras coisas. Pode mesmo. Obrigado de novo pelo convite, parabéns pela segunda temporada, né? Obrigada. Super empolgado, já estamos assim, indo pra né? terceira. Excelentes profissionais que você pôs aqui, né? Obrigada, pra falar. doutor, isso é muito parabéns bom pela pra sua gente. escolha. É, porque a gente sempre quis informar, porque eu acho que não é só, a gente não pode só ajudar, a gente tem que informar. Porque se a pessoa não tem informação, ela não sabe nem como pedir ajuda direito, não é mesmo? Verdade. Então ela precisa ter Parabéns informação. pelo trabalho. Obrigada. É isso aí. Bom, doutor, eu sei que tem um monte de coisa, né, interessantes para conversar, mas olha, negócio de miopia, então eu vou perguntar, como é que surge a miopia nos pets? Como é que descobriu-se que pet tem miopia? Pois é, 25% dos pets têm problemas de refração, ou seja, miopia, hipermetropia, astigmatismo, são as 3 principais. Tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem, exatamente, tá? E tem também a presbiopia um pouco diferente, mais em termos de cálculo, mas a hipermetropia, que é a visão para perto. Eles também têm na velhice, então, ou seja, a visão para perto fica pior ainda, né? E doutor, essa descoberta foi agora, porque a gente nunca imaginava que... Bom, a gente não imaginava nem que podia curar catarata naquela época. Imagina achar que ele é míope, ou ter astigmatismo, sei lá. Isso daí. Mas vamos lá, vamos explicar assim de onde vem. Mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, começaram a desenvolver uns equipamentos automáticos de autorrefração. Autorrefratômetro chama os equipamentos. E eles pegaram, então, fizeram um portátil para criança. Para bebê, recém-nascido. Por exemplo, se você for no seu oftalmo, você vai lembrar do equipamento que você encosta o queixo e vê uma casinha lá atrás. Esse exame da casinha, a casinha tá ali só para te chamar a sua atenção, porque a pessoa pede, olha para a casinha. A ideia é fixação do seu olhar para o laser entrar, fazer o cálculo e devolver para a gente um aparelho através da minha impressora que vai lá e coloca o grau. Então desenvolveram isso para criança. E aí o mais interessante é que não tem uma casinha, não tem nada lúdico assim para criança. Ela tem que mirar exatamente, olha aqui pra gente. Então tem umas luzinhas. Então, ou seja, a hora que ele faz esse cálculo para uma criança, a gente pegou esse equipamento e levou para a veterinária. A gente que eu falo, lógico que são cientistas, isso há 15, 20 anos atrás. E aí conseguiram descobrir, falou assim, tô fazendo as refrações aqui e tá batendo realmente com a realidade do foco. Então, ou seja, fizeram todo um estudo dizendo, faz sentido o que o equipamento tá falando pra gente. E o modelo do equipamento hoje, ele tem um dispositivo para criança e para adulto. E padronizaram já na veterinária. Não, é feito para criança. Você põe o modo criança que dá o mesmo sentido, o mesmo cálculo matemático. É um cálculo matemático básico de laser. Ele emite um sinal de laser, toca na retina e ela devolve essa imagem. Então ele é feito um cálculo baseado na devolutiva do laser. E aí descobriram que a maioria dos animais eram hipermétropes. Ou ele seja, chegava de perto. E para perto, exatamente. Ou seja, a hipermetropia, ela já é natural do animal. E nós, na minha evolução da oftalmologia veterinária, a gente sabia que para perto a visão do animal não era tão bom assim. Ele era bom para longe, para caça, tudo. Mas o que determinava o sentido do animal para perto era o faro. Então, ou seja, ele usa o faro para identificar. Por exemplo, eu lembro dos meus estudos antigos, era o seguinte, o animal identifica o potinho de comida. Azul, vermelho, verde, tá bom, cada um tem uma preferência de cor, tá? Não é uma uniformidade. Mas ele vai lá e vê o potinho de comida à distância. O que determina para ele se ele vai naquele pote da direita ou da esquerda é o faro.
Então o faro determina para ele, ó, aqui tá a comida. Ele vai lá e vai naquele lado, porque a visão é bem limitada. A visão do gato é pior do que a do cachorro. Tá? Fica essa outra dica. Isso que eu queria perguntar, porque muitas vezes, vamos supor, o meu gato costuma pular em cima da mesa na hora que você está comendo, né? Então, às vezes, a gente dava um pedacinho muito pequenininho assim, ou de frango, punha na toalha, o frango estava aqui e estava olhando para cá. Aí eu falei pra ele, será que ele... Então, é por isso, a visão dele, dependendo se muitas vezes a toalha é estampada. Tá. É por isso, então, porque ele... Então, essa visão que ele não tem muito de perto, porque é uma distância mais ou menos assim, né? Isso. O animal enxerga, o gato, o cachorro, eles enxergam melhor para longe. E se fizer uma comparação da nossa visão, os animais enxergam uma definição de cor menor do que a nossa. Eles são daltônicos por natureza. Tá? Ou seja, as cores, eles não enxergam com tanta definição quanto a nossa. Mas o movimento... Ou seja, você vê um movimento de imagem se movimentando, essa visão de movimento é melhor do que a nossa. Mas a visão noturna deles é melhor do que a nossa. Então eles perdem para a qualidade da visão em termos de cor, em termos de detalhes da imagem, mas eles enxergam bom para longe e principalmente para movimentos. Então por isso que o caça, né, o cachorro que caça demais, ele tem movimentos, visão de movimentos, e a visão noturna deles são melhores do que a nossa. Gato é impressionante, né? Tá de noite, de repente o Juninho sai correndo e olha um mosquito desse tamanho que eu não sei como é que ele consegue perceber aquilo. Então... E se a gente então voltar na explicação da miopia, a hipermetropia padroniza-se dentro dos erros de refração, ou seja, para perto os animais enxergam ruim. E tem ainda na rotina clínica, 25% desses animais não enxergam com poder de refração, poder de foco bem organizado. Isso, como é que chegou à conclusão? Então vamos lá, aí eu vou voltar um pouco no tempo, aí eu tô falando de 25 anos de formado, então ou seja, eu passei por 3 transformações, e a última é exatamente essa que nós vamos bater um papo hoje sobre miopia. A primeira transformação da veterinária tem a ver com salvar olhos. O objetivo, se eu voltar no tempo há 20, 25 anos atrás, o oftalmologista era contratado para salvar o olho, e se preservar a visão era um milagre. Só ficava o olho. Só ficava o olho, alguns casos, e a gente tinha um sucesso de preservar a visão. Depois, ou seja, eu tô falando há 15, 20 anos atrás, a gente começou então, além de salvar o olho, a gente começou a salvar a visão. Falei, não, esse caso tem condições de voltar a enxergar, esse caso não. Por exemplo, veio a questão do transplante de córnea. É uma alternativa viável hoje em dia na veterinária. Então a gente passou do salvar olhos para salvar a visão. E agora a gente está passando pela transformação de que a gente, além de salvar a visão, a gente ainda consegue deixar uma visão pura, perfeita, com foco, com centralização do foco. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a questão do transplante de córnea. Vamos fazer transplante de córnea? Vamos. Vai ficar uma cicatriz? Vai. Agora é época de modernização. A cicatriz tem que ficar menor para deixar um foco bem adequado para o animal, para longe ou para perto. E é onde vem, então, esses novos equipamentos, autorrefratômetro, para fazer, então, essa medição, para saber se a visão está boa ou não. Tá? E como é que a gente percebe? Quais são os sintomas da miopia? É mais ou menos que nem o da gente, assim, porque a gente começa a ler, não consegue enxergar na lousa, né? Não lê. E pro caso deles? Então vamos lá. O principal relato de clientes é para visão para perto. Então, por exemplo, teve agora, semana passada, o cliente relatando que quando ele estava caminhando na praça, o animalzinho tinha uns tropeços do nada, ele tropeçava. Mas às vezes o animalzinho é desatento, né? Porque ele tá olhando para lá e andando. Né? Aí ele começou a prestar atenção, depois de um bate-papo que eu tive com ele na sala. Ele falou assim, cara, eu tenho notado que, além de tropeçar, ele também bate na minha perna. A gente tá caminhando, ele não tem muito domínio, principalmente do meu lado esquerdo. E a hora que passou pelo colega oftalmo, ele não identificou nenhuma doença. Então, ou seja, o animal não tem nenhuma doença que leva a perda visual, ou seja, ele enxerga normal. Só que a hora que a gente faz a refração, a gente nota, ele é automíope. Ele, nesse paciente em especial, ele deu auto-hipermetropia, porque era para perto. Ele deu 5,5 graus de hipermetropia. Nossa, pra gente já é bastante, né? O que é o tolerar? Vamos falar sobre isso. O que é tolerar para isso?
A pesquisa diz o seguinte, que até 2,5 o animal convive super bem com 1 grau, seja ele para miopia, que é para longe, ou hipermetropia para perto. Ele convive bem. Acima de 2,5 até 5, ele manifesta alguns defeitos visuais. Por exemplo, taquei a bolinha pro ar. Às vezes as pessoas falam, não, ele não tem habilidade motora para fazer isso. Ou ele não vê onde que ela caiu. Ou ele não vê. Então, aí que tá o cenário. Caiu aqui, aí que ele vai buscar, não é? Ele fica meio perdido, aí que ele vai buscar. Então ele tem um pouco de erros de refração e ele não consegue pegar no ar. E aí eu trago o seguinte, tem um cliente que falou o seguinte, antigamente eu tocava a bolinha, ele pegava no ar, agora ele não tá pegando mais no ar. Vamos tentar descobrir. A hora que a gente faz a análise, não tem nenhuma doença nesse paciente em especial, mas ele teve erros de refração. Um olho ele era hipermétrope, o outro era míope. Então ele enxergava uma visão dupla, assim, como se fosse... Ele tinha muita dificuldade para ver movimentos, porque ele não sabia se estava perto ou estava longe. Porque um tinha dificuldade de perto, o outro tinha dificuldade de longe. Aí, então, ou seja, tem tudo isso envolvido. E o mais interessante era que antigamente a gente não dava um ponto de vista, a gente falou, ó, esse animal não tem nenhuma doença no olho. Mas a refração não é problema de doença. Ou seja, miopia e hipermetropia não é doença. É um erro anatômico do olho, de não conseguir focar exatamente na retina. Porque como que funciona a visão, né, do nosso olho? A gente pega as luzes, elas chegam de vários eixos, ela concentra a imagem na retina. Uhum. E se essa imagem não for concentrada, condensada, tudo para um ponto único da retina, para trás, ou seja, antes da retina ou depois da retina, dá erros de refração. E quem determina tudo isso é a anatomia do órgão. O olho, quando o olho é grande, por exemplo, labrador. Labrador tem um olho maior do que a média. Esse olho labrador, ele tem uma tendência de ter Jura que ele tem um olho grande? Isso. Anatomicamente, às vezes é o seguinte, o que é o grande? Proporcional ao tamanho do animal. Ele tem um olho maior do que o normal. E, portanto, ou seja, quando ele é maior, o feixe de luz concentra no lugar errado, não concentra na retina, antes da retina, e com isso desenvolve a miopia. Então, a raça mais propensa a ter a miopia é o labrador. Labrador, a gente acha sempre que é os zoiudinhos, né? Os zoiudinhos, vamos falar deles. Porque os zoiudinhos, a gente acha que eles têm tudo, coitado. Beleza, eu vou trazer o termo aqui, braxcefálicos, são aqueles que não têm focinho, que têm os olhos muito saídos. Shih Tzu, né? Eles costumam ter hipermetropia, porque o olho dele é menor. Por mais que ele é exteriorizado, o problema não está no tamanho do olho, o problema está na órbita, né? Que o osso aqui é muito raso, e aí o olho fica muito exposto. Pra fora. Mas ele tem um olho menor, e eles têm, a maioria deles, em torno de 1,5 grau a 2,5 de hipermetropia. E isso daí, tá tudo bem, tá viável para eles não precisam da visão para perto. Eles não precisam da leitura. Vou chamar isso como uma tecnologia. Não, essa tecnologia, entre aspas, ele não precisa. Então ele convive bem. Mas acima de 2,5 já começa a ter algumas alterações. E com 5 graus, aí sim. Com 5 graus é aquele animalzinho que às vezes você nota ele é estrábico. Ele é estrábico porque ele tenta, de forma indireta, com o uso da musculatura, centralizar e colocar um eixo melhor para dar o foco pra ele poder ver. melhor. Tá? Mas isso então pegar a bolinha no ar, é um erro, que o animal assim erra o alvo, é um indicador de que tá tendo um problema de refração. O animal tropeça na sarjeta, mas cara, é nítido, o animal enxerga, mas ele tá tropeçando. Ele bate em algumas móveis em casa. Esse cliente falava que ele caminhava, fazia caminhar na rua, o animal vira e mexe estava batendo na perna dele. Eu falei, cara, mas será que ele não está enxergando? Será que ele está banado? Fica nessa. Será que está banado o animal? Ele quer contato físico? Mas na verdade ele tinha uma dificuldade ali de visão por causa para perto, tá? Que é a hipermetropia. Você falou uma coisa engraçada. O labrador tem um olho grande. Só que a gente olha o labrador no geral, a gente acha que o olho dele é pequeno. Então, e aquele que é... como é que é o nome dele? Que ele é o pug? Nossa, o pug parece que o olho dele é maior que a carinha dele. Porque, por causa disso, então, de novo, o olho... E esse aí, o olho dele é normal? É normal. Não, ele é um pouco menor do que o normal, tá? Vamos entender por quê. O olho tem uma anatomia, a órbita, ou seja, o osso, a parte óssea tem um buraco. Tá. Essas raças braquicefálicas, o buraco é raso, empurrando o olho para frente. E para compensar isso, diminui o volume do olho. Diminuindo o volume do olho,
a projeção da imagem está atrás da retina e com isso vira hipermetropia. O animal não enxerga para perto. Tá? Então, ou seja, Rottweiler é outra raça que tem muita miopia. Porque também Tá. é pequeno. Não, ou ao contrário, que é grande. Desculpa, é que é grande. Confunde demais tudo isso, né? Porque a gente Confunde olha, acho demais. que o cachorro faz, nossa, ele é grande demais pra escolha pequena. A gente tem essa visão da coisa, né? Tá? Então, de novo, o que a gente está vivendo agora é um momento de transformação, dizendo que a veterinária, a oftalmologia veterinária, não trata somente das doenças comuns. Doenças comuns é catarata, glaucoma, conjuntivite, olho seco, úlcera de córnea, perfuração. Essas são as doenças tradicionais. Mas a gente está falando de erros refrativos, que tem a ver com tratar essa questão de foco, tá? E aí, como que é o tratamento? Lente de contato e óculos. Gente, Né? não, óculos, eu vi você me mandando aquelas fotos. Mas antes da gente entrar no tratamento, já que falou, agora eu quero saber dos gatos, no caso. Tá. No caso do gato, o gato ele é mais o quê? Ele também tem uma predisposição ou não? E hipermetropia. Também. Gato, vamos lá. Vamos Por colocar isso que eu falei, bota um negócio que ele fica procurando, sabe onde Vamos tá. colocar numa classificação. O homem é a visão mais potente que tem, uma das mais potentes do mundo, tá? Tem outras espécies que têm uma potência maior, por exemplo, a águia, né? Que enxerga lá de cima, vê de longe. A ave deve ser uma coisa... Beleza. E o homem, então, vamos colocar uma escala de homem, cachorro e gato. O homem é a principal visão em termos de foco, de qualidade, de cores, detalhes da visão, né? Das imagens. O homem é o primeiro. O segundo vem o cachorro. Né, o cachorro enxerga daltônico, mas ele enxerga para longe, para perto. Ele tem uma limitação para perto. Então o homem para perto é melhor. E gato? Cara, o gato, se eu falar para você que o gato é péssima a visão do gato. Mas o gato compensa na audição, no próprio vento. O vento vindo, circulando, ele já tem uma noção sobre direcionamento do... porque ele caça perfeitamente. Ele né? caça. No escuro, ele... Exatamente. Esse tututu, de ficar com a patinha assim... Exato, Cara, você acredita que tem clientes que o animalzinho não enxerga nada, o gato não enxerga nada, mas ele caça lagartixa no chão, né? Caça insetos no chão, ele não enxerga nada, mas eles ficam brincando. A audição dele fica muito mais aguçada, então ele vê as patinhas daqueles, né, da baratinha, da lagartixa, ele escuta esses detalhes. Então, ou seja, é o que a gente fala de comportamento visual. Na veterinária, o comportamento visual é uma combinação de audição, o faro, o tato e a visão. Essa combinação dá para ele um comportamento de visão, boa ou ruim. Agora veio para simplesmente, será que não é o olho? Aí a gente vai e faz nenhuma doença? Tem nenhuma doença. Então vamos ver se ele tem erros de refração. Vai lá e identifica se tem miopia, hipermetropia, para justificar. Então, isso que é a maravilha da oftalmologia veterinária. Olha o ponto que chegamos, né? Então, aí eu vi a lente. Gente, que coisa mais linda. E doutor, me fala uma coisa. Eu vi você colocando a lente no... Parecia um caramelo, né? O caramelozinho, né? Não é o caramelozinho? É isso mesmo, ele mesmo. E aí, como é que... E a lente é igual a nossa? É a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Na veterinária, o que existe para comercialização de lente terapêutica na veterinária, de uso veterinário, é uma lente terapêutica do que não melhora o grau, tá? Não mexe com o grau. Então, por exemplo... então ele não muda, não tira o grau. Vamos entender. A lente de contato na veterinária a gente já usa há mais ou menos uns 7, 10 anos, mais ou menos. Mas com a finalidade de proteção. Então a gente colocava uma lente com objetivo de proteção. A mesma lente do ser humano tem hoje comercializada no Brasil, essa brasileira, humana. Mas fora do Brasil existe essa linha terapêutica para veterinária como forma de proteção. Tá tudo bem, a mesma tecnologia, o mesmo material, gelatinoso, igualzinho, tá? Mas tem a divisão veterinária. Com foco, não existe no mundo inteiro ainda sendo desenvolvida para veterinária, exclusivo para veterinária. Então a gente usa as lentes terapêuticas para nossa lente, de -1, -2, +3, +4, enfim. Cada um tem um grau. Então a gente atualmente coloca a lente de contato de ser humano nos animais com um grau apropriado que a gente determina. É o grau dele. O grau dele. É personalizado. Tá que nem a nossa. É igual a nossa. Tem que fazer a refração para saber qual é o grau. E a gente tem que tirar aí no caso deles. Beleza. A gente preconiza, uma semana de lente de contato. Direto. Direto. Tá. Quando chega no final de semana, tira,
para passar 1 ou 2 dias sem ela, enquanto isso, naquele momento, deixa ela embebida e depois reposiciona, coloca ela. Então, ou seja, eu costumo falar, final de semana, deixa livre o olho, mas durante a semana... E tem que tomar cuidado para tirar, né? Porque Ah, a tá. lente, se a gente já tem que tirar a nossa... Eu sempre tirei lente, eu sempre fui do contra, porque eu tirava É. lente de assim. Agora, como tem a gelatinosa, tem que tirar de assim. Tá. Mas e aí, qual os cuidados que... Eu recomendo, existe umas ventosas, existe é como se fosse uma garrinha de plástico do qual a gente consegue, ou tipo uma pinça de cílios, só que com uma borrachinha na ponta. Tá, pra não machucar. Para não machucar, ou até mesmo com uma ventosa. Essa ventosa, ela gruda, ela tem o poder de grudar e aí a gente consegue tirar. Eu prefiro uma ventosa, assim, uma pinça com uma borrachinha no canto, simplesmente pra gente poder pinçar e pegar a lente. Senão a mãe do pet pode ter uma unha desse tamanho, vai tirar um Isso. negócio e não machuca, Tomar né? Porque cuidado. a gente se machuca. É isso né? mesmo. Então tem que tomar muito É isso cuidado. mesmo. Ô, doutor, e as lentes nos cachorrinhos que tem um olhinho assim, mais saltadinho? É um problema para esses animaizinhos. A gente chama eles de braxcefálicos, né? Um olho saltadinho para fora, né? É um problema terrível para a lente fixar. Por quê? Quanto menor for o olho, mais fechadinho, mais acometido, mais protegida tá essa lente. Então ela fixa com mais facilidade. Quando não tem jeito, ele sai, né? Ou seja, sai sozinho, não tem jeito. Aí óculos. Não, eu vou chegar no óculos ainda. É isso Só aí. tem mais uma pergunta. E o gato consegue pôr lente? Porque o gato também tem o olho um pouco... Tem aquele olho meio assim, né? O gato é preferível a lente de contato do que o óculos. A lente de contato para o gato, ela é mais difícil de ser colocada, implantada lá dentro. Mas quando ela fixa lá dentro, Tranquilo. cara, tranquilo. É difícil de tirar depois. Mas o gato... Óculos, vou te falar, é terrível pro gato. Não, o gato é terrível qualquer coisa, né? Pra tudo. Vamos ser A gente honestos. fala da guia, peitoral, né? É difícil da gente ver gato com... Até eu tô brincando, porque até o Peter vai passar, que eu falei pro senhor pra fazer aquela biópsiazinha. Isso. Aí eu juro todo animado. Falei, não, a gente põe uma roupinha nele. Eu falei pra ele, você tem certeza que você vai botar uma roupinha nele? Mas em todo caso, né? Não custa. O gato ainda não foi domesticado, né? Não, É que não. a gente fala. Eu acho que a beleza dele é essa, exatamente por ele não ter sido. Mas aí agora eu vou entrar no óculos. Porque uma vez eu fiz até uma reportagem pro Brechó falando sobre óculos, mas a maioria era óculos mais assim de... Estética. Exatamente. Mas eu vi as fotos e vi que eles ficam com óculos. É o seguinte, é uma questão de domesticação, de tentar insistir um pouco mais no uso do óculos, né? Porque é o seguinte, quando a gente coloca o óculos hoje, é mais para tirar foto, pro momento, ou para quem anda de moto. Tem vários clientes que andam de moto que eles vão colocando... Não, tem cachorro que pula de paraquedas, né? Isso, usa o óculos também. óculos. Então, é uma questão de adaptação. Então, vamos lá. Agora, o que eu vejo, né? Eu vejo um benefício pro próprio animal. A hora que coloca o óculos, tem uma tendência de melhorar a visão do animal. E aí ele vai, peraí, que melhorou minha visão. Então ele vai ser mais permissível. Eu imagino, tá? Que vai ser mais permissível para ele para fazer essa adaptação. Mas existe uma borrachinha, né? Tem que ser óculos flexíveis. Meio parecido com o de natação? Parecido com de natação, exatamente, que vai uma borrachinha. Vai assim. Exatamente, que mais? Agora, as lentes... Por mais que a gente fale de flexibilidade, as lentes não são flexíveis, elas são quebráveis, né? Então, ou seja, a gente tem esse desafio. Então, o que eu costumo orientar? Começa com a lente de contato. Não deu certo com a lente de contato, aí sim vai pro óculos. E doutor, a gente costuma fazer, já que estou falando da lente de contato e do óculos, durante o período que ele usa a lente, é bom, tem colírio para pingar, para o olho não ressecar, porque a gente mora já que tá tudo parecido hoje, a gente mora num lugar, eu sei porque eu tenho problema de olho seco. Então, a gente sabe que tem muito bichinho. A gente já conversou aqui, vamos supor que o fulano de tal, além de usar o óculos, também tem o olho sensível, e aí? Tem um colíriozinho? Lubrificação. Ah. Lente de contato tem que e lubrificar. lubrificante é tipo assim, 2 vezes ao dia no mínimo, para nossa região, que é muito seco, talvez até mais do que 2 vezes ao dia. A ideia é, a lente de contato faz ressecar mais a superfície principalmente do olho. a gelatinosa. E principalmente a gelatinosa. Então, lubrificação é o segredo do cenário. Ele pode vir a desenvolver doenças relacionadas à fixação da lente?
Pode, assim como a gente. Até que Desenvolver, inclusive, o olho seco, né? Isso. Porque, Então, até que ponto vale a pena usar lente nesses animais? Eu costumo falar ao meu cliente, até 2,5 ele tolera muito bem, não precisa fazer nenhum tratamento. De 2,5 a 5, vai levando e vamos observar. Acima de 5, aí já começa a ter uma indicação médica mesmo de fazer o uso da lente de contato. Então, ou seja, acima de 5, vale aqui um destaque, vale a pena usar a lente de contato. Enquanto isso, vai tentando adaptar o animalzinho para colocar o óculos, né? Ou seja, se ele conseguir se adaptar e aceitar bem o óculos, prefiro o óculos. Por exemplo, vamos supor, porque assim, eu tô falando por mim, agora eu que tô sendo a cobaia aqui. Quando a gente tira a lente, muitas vezes coloca um óculos, e ele pode fazer, por exemplo, naquela semana que o senhor fala assim, final de semana não, ele pode ir tentando adaptando o óculos com ele? Pode. Essa é a ideia do cenário. A lente de contato é uma coisa momentânea, né? E dá ele vai na festa, ele vai de lente de contato. Vai de lente de contato. Ele vai ficar em casa, ele pode botar um óculos. Excelente. É isso? É isso aí. Então, porque pode também, né? Pode também. E uma coisa também que eu uso muito, né? É o soro fisiológico. Pode pingar também? Pode. A gente recomenda o soro para limpeza do olho, ou seja, se tiver secreção e com o uso da lente de contato aumenta um pouco a quantidade de secreção nos olhos. Então a gente pede de manhãzinha, vai lá, limpa o excesso. Tomar cuidado na manipulação, porque pode sair. A lente pode subir. A lente pode subir, pode Isso descer. Que é um perigo também, que eu acho que o senhor pode falar. Porque a lente gelatinosa bom, não precisa falar que o senhor foi talmo, mas ela pra gente que usa, ela é um perigo, porque muitas vezes a pessoa... Porque o cachorro... ótimo, quero fazer essa pergunta. O cachorro dorme, então muitas vezes ela pode... Isso tem que ser uma coisa que o tutor tem que prestar muita atenção. Beleza. O que a gente dá de dica? Existe um corante que identifica, a gente pinga, essa lente fica verde. Então, ou seja, a gente oferece para o cliente, você tá na dúvida se tem ou não tem a lente, porque a lente é difícil de ver. Exatamente. Usa o corante. E se tiver ali, vai ficar esverdeada, tá ali. E depois de questão de 2 a 3 horas, esse corante some, né? Quanto mais... Então se ele ficar em dúvida, ele dá... Por exemplo, eu vi um caramelo lá colocando. Olho preto. É o meu, por exemplo. Hoje eu tô com uma lente que é a tórica, que ela é branca. Tá. Ninguém vai ver que tô percebendo que eu tô de lente. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque é perigoso se ela subir, não é? Agora, quando ela sobe... A cavidade ocular do animal, ela não tem tanto espaço para ficar acumulando. Eu, inclusive, já vi um vídeo que a paciente estava com 10 lentes de contato acumulada ali, né? Cara, como que... Não, no cachorro não tem esse espaço todo. Porque é perigoso ela dar uma subida, mas, né? Aí, é claro que para quem faz uso contínuo de lente de contato, vale a pena ir mais regular no oftalmo. Eu costumo falar, para os animais velhinhos são 6 e 6 meses, o acompanhamento oftálmico. Mas para esse paciente que tem o uso de lente de contato, os primeiros 2 meses, dois meses, depois a gente vai espaçando, dizendo o seguinte, que o cliente vai pegando o jeito, ou seja, o tutor vai pegando o jeito das circunstâncias e o próprio cachorrinho vai também se adaptando, porque ele fica desconfortável, ele começa a dar sinais para o cliente dizendo que tem um incômodo no olho. Então, ou seja, eu começo de 2 meses o acompanhamento, depois aumento para 4 em 4 e depois vai para 6 em 6 meses. Todos 6 meses tem que avaliar o olho do animalzinho. E uma coisa também, porque hoje em dia, né, os animais são tudo chique, não tem aquela assim, doutor, eu não quero colocar o óculos assim, quero colocar um óculos chique cheio de florzinha. Beleza. Existe alguns tipos de óculos sim no mercado, tá? No Brasil ainda um pouco limitado. O que é interessante, eles vendem muito no Brasil, muito mais os bonitos para questão de tirar foto. Exatamente. A gente pode pegar esses e ver se a lente, a gente consegue tirar essa lente e colocar uma lente terapêutica. Que nem a gente coloca no nosso, porque eu sou boa para pegar uns óculos bacanas e mudar as lentes. Exatamente. A gente vai lá, compra um óculos que a gente gosta e tenta colocar uma lente com um grau apropriado para eles. Então, eu entrego o grau, a pessoa vai lá no oculista e faz o óculos pro animalzinho. Então a lente de contato. Aí a lente do óculos é feita sob medida para ele. E me fala uma coisa, doutor, mas será assim, por exemplo, no óculos que o senhor coloca aqui, que ele pega aqui atrás, parece, eu tô achando, tá? Parece que ele fica mais em contato com o olho, ele fica mais preso no olho, mais fixo. Se a gente coloca esse bonitinho assim, já não fica, né? E pra ele tirar é mais fácil, não é? É isso, pra ele tirar até mesmo na movimentação do caminhar, pode esse óculos sair. Exatamente. Então, por isso que é o ideal que tenha elástico. Então é a mesma coisa. Elástico em elástico em casa, bonitinho pra festa. Se não for valente, leva... Existe também os óculos para criança.
Aquele menorzinho. Aquele menorzinho, e ele é flexível. A lente não é flexível, mas a armação ela é flexível. Então a gente consegue pegar um elastiquinho, colocar e usar aqueles também elastiquinho que parece um óculos. Eles têm só a coloração, né? Azul, verde, rosa, tem várias colorações. Então, ou seja, é uma possibilidade também. O nosso desafio é identificar o tamanho, né? Porque esse tamanho aqui é um pouco diferente do que o nosso. Então imagina o pincher, que tem a cabecinha pequenininha, Pincher né? de óculos deve Então, ser interessante, hein? Mas, pode também pode fazer óculos de sol? Pode sim, com grau. Com grau, exatamente, Pode, óculos de sol. né? Porque tem muito cachorro, vamos dizer assim, atleta, né? Então que eles podiam, corre, fazem corrida, alguma coisa, pode ter o óculos de sol também. Pode, tá? No Brasil, não tem nenhuma empresa, né, que vende isso, que comercializa isso. Então, a gente pega no mercado, nos Mercado Livre, nas lojas online, né? Faz a busca e tenta trazer, e aí é ali que a gente se adapta. Então, ali a gente manda fazer na própria cidade a lente apropriada e a pessoa faz o encaixe certinho da lente e tá valendo esse tipo de óculos, tá? Doutora, não sei se talvez seja uma pergunta meio boba, mas é bom a gente, porque eu acho que eu falei, como a gente tem que falar de tudo. Muitas vezes a pessoa confunde a miopia com a catarata. Ela acha que o cachorro só vai no médico quando está com catarata. Mas a catarata é aquela que já vai... Então, se eu falar assim, tomar cuidado, não é só isso não, pra saber a diferença dos dois. Então, vamos lá. A catarata, ela faz parte de uma doença oftálmica, uma das duas doenças. Inclusive, ela é a que mais leva à perda visual dos animais, tá? Mundialmente falando. A catarata é uma mancha branca. A população já sabe dessa mancha branca e que, tá branco o olho, pode ser que seja catarata. Então ela é muito difundida hoje no mundo. Acontece o seguinte, esses animais de miopia, eles não manifestam nada, não tem nada alterado visualmente nos olhos. O que ele tem tropeça, ele não vê o objeto, por exemplo, nós estamos falando de passarinho. Não, ele não conseguiu enxergar o passarinho. E o cliente que mais vê essas mudanças de visão, normalmente ele tem 2 animais. Porque ele faz uma comparação. Um vê, o o outro não vê. Esse é mais fácil de identificar. Agora, outro cenário o animalzinho já nasce com uma dificuldade visual e ele se adaptou ao longo da jornada de vida, ele se adaptou àquele cenário. Ele não enxerga para perto, para longe, mas ele vive super bem nesse cenário. Então, ou seja, tem uma adaptação. Eu tô falando o termo adaptação, porque existe a acomodação também, né? Vamos falar um pouquinho dessa acomodação. A criança, ela pode ter lá 5 graus de miopia, mas ela se acomoda muito bem, ou seja, o olho se acomoda. Com o passar dos anos, essa acomodação da criança vai diminuindo. Então, ou seja, uma criança é capaz de se acomodar em 18 graus. É absurdo o quanto que a criança faz isso. Ao longo do nosso crescimento, essa acomodação não vai acontecendo mais, vai diminuindo. Hoje, com acima de 40, representa em torno de 4 a 10 graus de acomodação. E chegou nos 50, cara, 4 graus que você tem de acomodação. É o máximo que você consegue. Então, os animais não têm esse poder de acomodação. O poder de acomodação deles é de 1 grau, meio grau só. Então, se ele já nasce com miopia, alto míope, que a gente chama, ele vai ficar com uma acomodação de 1 grau só. Então, ele vai ficar se adaptando a esse cenário. Ele se adapta às circunstâncias. Ele vê um movimento longe, ele não liga para aquilo lá. Então, ou seja, esse poder de adaptação do cão existe, mas um poder de acomodação visual, isso não existe. Porque a gente tá falando assim, porque muitas vezes a pessoa vê o gatinho, o cachorrinho, não sei, bater em alguma coisa, aí a outra fala assim, será que ele tá com problema de vista? Não, ele é muito novinho para ter catarata. A pessoa já acha que o problema é só a catarata. E não é, que tem que prestar atenção. Muitas vezes ele é míope, porque a gente fala míope. Então, é bom, é isso que eu queria falar, para a pessoa não achar que só velhinho é que vai ter problema, que ele pode ter problema em qualquer idade. Qualquer idade. É claro que a velhice traz a piora da hipermetropia. Exato. Então hoje a gente tem avaliado, medido e fixação do valor. Ou seja, eu coloco no prontuário médico dele lá o valor. Aí passa um ano, ele vem para o acompanhamento, quanto estava aquele valor antigo e o hoje, como é que está isso? Então a gente faz uma comparação e vê se está piorando, lembrando dos limites. A minha preocupação é, acima de 2,5 já começa a me preocupar, a entrar com mais detalhes sobre a visão, e acima de 5 aí já merece atenção de fazer uso de alguma lente ou do óculos, né? Ainda não existe cirurgia
de miopia e hipermetropia pra para os diminuir, animais. né? Não existe isso ainda. No mundo inteiro não existe. Mas a tendência é, chegamos num ponto de identificação da doença. Já é um grande avanço da oftalmologia. Nossa. Futuramente, com certeza, nós teremos também esse tipo de cirurgia. Agora, só para terminar, para perguntar, porque é uma curiosidade também. Você falou que quando ele tá. Se um olho pode estar míope, o outro pode estar com hipermetropia, você falou que ele fica estrábico. Tem animal estrábico? Existe aquele pug, você trouxe mesmo o exemplo do pug. Tem pugs que já nasce estrábico. E eles usam aquele negocinho para corrigir o olho? Funcionaria É isso sim. que eu queria saber. Não usa. Não usa. tem ainda. Não tem ainda. Ah, tá. E gozado que tem vários clientes que gostam dessa estrabismo, porque existe cirurgia para estrabismo no animal, assim como no ser humano. A gente vai lá e corrige cirurgicamente o animal acima de 1 ano de idade. Até 1 ano de idade, poderia ser feito o tratamento, realmente, O de usar negocinho, o tampão. isso, Porque tem muita gente que usa para força o outro olho, força não é? o outro olho. A gente coloca o olho, o tampão, o olho bom não usa tampão. Desculpa, ao contrário. O olho bom que usa o tampão. O olho bom que usa o tampão. Exatamente. Por quê? Para forçar o outro, né? Então, ou seja, na veterinária é desafiador fazer o uso de um tampão. Aquele tampão normalmente é adesivo, né? Adesivo não cola no pelo. Então a gente teria que colocar uma faixa com elastiquinho para poder. Imagina um gato com tampão. Não, o gato, nossa. E o gato também, tem algumas raças que já tem essa. Tem raça que você olha assim, parece que ele tem o olho assim, não parece? Tem. Então, do cachorro eu lembro do pug, por exemplo, que vários já nascem com esse problema, tá? É um problema? Ele se adapta, né? Mas com o tempo diminui. Tem animais que diminuem. Então ele nasceu lá com 3 meses de idade. Eu identifiquei, tá bom, vamos acompanhar até 1 ano de idade. O ideal é ficar forçando, né? Coloca o tampão no olho bom para forçar o olho ruim a ficar mais centralizado. Então, bom, então, doutor, acho que eu já falo, eu ia falar no final, quando levar um pet para uma avaliação independente, eu acho que assim, a gente tem muita mania assim. Eu vou levar o meu cachorrinho, seja lá quem for, no veterinário. Então, costuma ir só no veterinário que tá acostumado e esquece, né? Esquece dente, esquece. Então, o oftalmo também é uma coisa que desde quando que a gente já deve começar a olhar, verificar, prestar atenção. Então, a pessoa não presta atenção nisso, né? Fica só, ele é novinho, ainda não vai ter nada. Não é bem assim, né? Bom. Então, vamos lá. Agora vai. As doenças existem. Então, ou seja, se tiver olho vermelho, secreção, mancha branca ou mancha preta, tomar cuidado e providenciar levar ele no oftalmo. Agora, não tem nada diferente em termos visuais no olho, não tem nenhuma mancha, não tem nenhum sinal visual, e fica atento na visão. Se esse animal está tropeçando, não está conseguindo acompanhar o movimento de uma bolinha, não está conseguindo pegar um petisco no ar, ou melhor, ele pegava e agora parou de pegar, pode ser que seja erros de refração. Então, de novo, as doenças existem, mas agora a gente está se atentando nas erros de refração. Não está conseguindo enxergar os objetos para longe ou para perto. É isso mesmo. Então, doutor, eu acho que já deu uma... Então você tem que vir mais vezes, né? Porque é tanta coisa. Tanta coisa. Espero contar com o senhor de novo aqui. Beleza. Então eu queria agradecer mais uma vez por dar essa lição que a gente teve, que foi eu fiquei assim, apaixonada, porque eu vi a lente, vi o aparelho, o aparelho que tem no teu Instagram, verdade, não foi? Tem um aparelho lá. Mesmo, verdade. Então, eu queria agradecer o senhor mais uma vez por tudo. E, gente, esse foi mais um... então vocês estão aí, presta atenção no seu petzinho, né? Porque ele é novinho, que ele não pode ter problema de miopia, não, viu? Então foi aqui mais um Pod Pets e eu espero vocês no nosso próximo. Até mais.